Já parou para sentir a energia que pulsa dentro de você? Cada pensamento, cada emoção, cada ação carrega uma vibração, uma frequência que molda o que você atrai e como vive. Mestre Shi Heng Yi, monge Shaolin e mestre de artes marciais, ensina que tudo no universo vibra. Ele diz: sua frequência é o som da sua alma. Essa ideia, tão simples e profunda, nos convida a refletir sobre a energia que emitimos. O que você está transmitindo ao mundo hoje? É uma energia de clareza, propósito, ou algo que parece desconexo, pesado? A filosofia Shaolin, que Shi Heng Yi pratica e compartilha, nos mostra que podemos escolher. Podemos alinhar nossa frequência com quem desejamos ser. Pense nisso como uma estação de rádio. Quando você sintoniza uma frequência clara, a música flui sem ruídos. Mas, se a sintonia está errada, tudo o que ouve é estática. Sua vida funciona da mesma forma. Seus pensamentos, sentimentos e ações determinam o canal que você está sintonizando. Shi Heng Yi, em suas palestras, enfatiza que a mente é o ponto de partida. Ele costuma dizer: a mente é como a água. Quando está calma, reflete a verdade. Quando a mente está agitada, cheia de distrações ou dúvidas, a frequência que emitimos reflete esse caos. Mas quando encontramos calma, mesmo que por um momento, começamos a vibrar em harmonia com o universo. Essa ideia de frequência não é apenas espiritual, é prática. Shi Heng Yi, que cresceu na Alemanha e se dedicou à tradição Shaolin, combina a sabedoria oriental com uma clareza que ressoa com o mundo moderno. Ele não fala de conceitos abstratos, mas de ações concretas. Por exemplo, ele ensina que a respiração consciente, algo tão simples quanto inspirar e expirar com atenção, pode mudar a energia do corpo. Experimente agora. Inspire pelo nariz, contando até 4. Sinta o ar preenchendo seu peito. Expire lentamente, contando até 6. Repita isso por 3 ciclos. Percebe como algo tão pequeno já traz uma sensação de presença? Essa é a base para elevar sua frequência. Mas por que isso importa? Porque a frequência que você emite determina o que você experiencia. Shi Heng Yi, em uma de suas falas mais conhecidas, explica que o universo responde à energia que oferecemos. Se você vive com pressa, estresse ou medo, atrai mais disso. Se cultiva paz, disciplina e intenção, o mundo ao seu redor começa a refletir essas qualidades. Ele não promete milagres instantâneos, mas um caminho. Um caminho que exige paciência, prática e, acima de tudo, a escolha de sintonizar sua energia com algo maior. Essa jornada começa com uma pergunta: qual é a frequência que você está emitindo agora? Não precisa responder em voz alta, mas sinta isso. É uma energia que te eleva ou que te prende? Shi Heng Yi nos lembra que não estamos presos à frequência atual. Podemos mudar. Podemos escolher vibrar em um nível mais alto, alinhado com nossos valores mais profundos. E a beleza disso é que não precisamos de nada além de nós mesmos para começar. A tradição Shaolin, que Shi Heng Yi representa, é um convite para olhar para dentro. Não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre reconhecer onde estamos e dar o próximo passo. Ele fala sobre a importância de pequenos momentos de clareza, como parar por um instante, observar a respiração, ou simplesmente sentir o peso do corpo no chão. Esses momentos, embora simples, são poderosos. Eles nos ajudam a sair do piloto automático e a reconectar com a energia que carregamos. E aqui está o segredo. Você já tem tudo o que precisa para mudar sua frequência. Shi Heng Yi, com sua abordagem prática, nos mostra que não é sobre grandes gestos, mas sobre escolhas diárias. Ele diz: o que você faz repetidamente define quem você é. Então, que tal começar hoje? Talvez com um momento de silêncio, uma respiração consciente, ou até mesmo escrevendo uma intenção para o dia. Essas pequenas ações são como ajustar o dial de uma rádio, trazendo você para uma frequência mais clara, mais alinhada. Se essa ideia ressoa com você, se sente que há algo mais profundo a explorar, inscreva-se no canal. Vamos mergulhar juntos nos ensinamentos de Mestre Shi Heng Yi, descobrindo como a sabedoria Shaolin pode transformar nossa energia e nossa vida. Compartilhe nos comentários o que você sentiu ao refletir sobre sua frequência.
Sua jornada está começando, e cada passo conta. Tudo no universo está em movimento, vibrando em sua própria frequência. Cada pensamento que cruza sua mente, cada emoção que sente, cada escolha que faz, tudo isso cria uma onda energética que ressoa com o mundo ao seu redor. Mestre Zhiheng Yi, com sua clareza enraizada na tradição Shaolin, nos ensina que somos mais do que apenas corpos físicos. Somos energia em constante fluxo, e a qualidade desse fluxo define a textura da nossa vida. Ele diz: você não apenas vive no universo, você é parte dele vibrando em harmonia ou em dissonância. E isso nos leva a uma verdade profunda. Para mudar a vida, precisamos primeiro entender a frequência que emitimos. Pense na sua energia como um som que ecoa. Quando está alinhada, é como uma melodia clara, fluida, que traz paz e atrai harmonia. Quando está desalinhada, é como um ruído dissonante que cria confusão e desconforto. Zhiheng Yi, que passou anos estudando e praticando os princípios Shaolin, enfatiza que a chave para ajustar essa frequência está na mente. Ele frequentemente compara a mente a um lago. Quando a superfície está calma, você vê o reflexo do céu com clareza. Mas quando está agitada, tudo o que vê é turbulência. Como então podemos acalmar esse lago interno? A resposta está na prática Shaolin, que combina movimento, respiração e atenção para nos reconectar com nossa essência. A filosofia Shaolin não é sobre escapar do mundo, mas sobre viver nele com intenção. Zhiheng Yi explica que a frequência que emitimos é moldada por como escolhemos responder às circunstâncias. Ele diz: você não controla o que acontece, mas controla como reage. Isso é poderoso. Significa que, mesmo em meio ao caos, uma discussão, um dia estressante, uma incerteza, você tem o poder de escolher sua vibração. Por exemplo, quando alguém te corta no trânsito, a reação instintiva pode ser raiva. Mas e se você pausar, respirar e escolher responder com calma? Essa escolha já começa a elevar sua frequência, alinhando-a com paz em vez de conflito. Um dos pilares dessa filosofia é a prática do Qigong, que Zhiheng Yi ensina com uma abordagem prática e acessível. Qigong, que significa trabalho com energia, é uma série de movimentos suaves combinados com respiração consciente. Não é apenas exercício físico, é uma forma de harmonizar o corpo e a mente, permitindo que a energia flua livremente. Ele descreve o Qi como a força vital que conecta tudo, do seu corpo ao universo. Quando você pratica Qigong, mesmo por alguns minutos, começa a sentir essa conexão. Tente isso agora. Fique de pé, com os pés afastados na largura dos ombros. Inspire profundamente, levantando os braços lentamente, como se estivesse abraçando o ar. Expire, baixando os braços com suavidade. Repita por 3 ciclos, sentindo o movimento do ar e a energia no seu corpo. Percebe como isso te ancora no momento? Essa prática simples é um exemplo de como Zhiheng Yi torna a filosofia Shaolin acessível. Ele não pede que você se torne um monge ou viva em um templo. Em vez disso, ele sugere pequenos ajustes diários que transformam sua energia. Em uma de suas palestras, ele conta como começou a meditar ainda jovem, enfrentando as distrações de crescer em um mundo moderno. Ele não era imune às pressões da vida, prazos, expectativas, dúvidas, mas, ao incorporar práticas como meditação e Qigong, encontrou um caminho para manter sua frequência elevada, mesmo em momentos difíceis. Isso nos mostra que não precisamos de condições perfeitas para começar. O que precisamos é da vontade de dar o primeiro passo. A frequência que você emite também é influenciada pelas emoções que carrega. Zhiheng Yi ensina que emoções, como gratidão, compaixão e alegria vibram em uma frequência mais alta, enquanto raiva, medo e ressentimento vibram em uma frequência mais baixa. Isso não significa ignorar emoções negativas. Elas são parte da experiência humana. O segredo está em observá-las sem se deixar dominar. Ele sugere uma técnica simples. Quando sentir uma emoção pesada, como ansiedade, sente-se em silêncio por um momento. Feche os olhos e observe a emoção como se fosse uma nuvem passando no céu. Não lute contra ela. Apenas a deixe passar. Com o tempo,
Essa prática de observação consciente começa a dissolver o peso, permitindo que sua energia se eleve. Outro aspecto fundamental dos ensinamentos de Shi Heng Yi é a conexão entre corpo e mente. Na tradição Shaolin, o corpo é visto como um templo, e cuidar dele é tão importante quanto cuidar da mente. Ele explica que o movimento físico, quando feito com intenção, pode liberar bloqueios energéticos. Por exemplo, um treino de Kung Fu não é apenas sobre força, é sobre canalizar energia com precisão e foco. Mesmo que você não pratique artes marciais, pode aplicar esse princípio. Caminhar com atenção, sentir cada passo, ou alongar o corpo com consciência, já começa a alinhar sua frequência. Shi Heng Yi diz: o corpo é o instrumento da mente. Cuide dele, e a mente ficará mais clara. Essa clareza é essencial porque, sem ela, ficamos presos em padrões automáticos. Quantas vezes você já se pegou agindo no piloto automático, reagindo sem pensar, ou se perdendo em pensamentos que não levam a lugar algum? Shi Heng Yi nos desafia a quebrar esses padrões. Ele sugere começar com algo simples, como reservar 5 minutos por dia para estar presente. Pode ser durante uma refeição, onde você saboreia cada mordida, ou ao acordar, quando dedica um momento para definir uma intenção para o dia. Esses pequenos atos de presença acumulam-se, ajustando sua frequência para um estado de maior harmonia. O que torna os ensinamentos de Shi Heng Yi tão poderosos é sua simplicidade. Ele não promete soluções mágicas, mas oferece ferramentas práticas que qualquer um pode usar. Em uma de suas falas, ele compartilha como a prática diária de meditação o ajudou a enfrentar desafios pessoais, como a pressão de equilibrar sua vida moderna com os rigores da disciplina Shaolin. Ele não esconde que o caminho exige esforço, mas enfatiza que cada esforço, por menor que seja, faz diferença. Um passo de cada vez, ele diz, é como você escala uma montanha. Isso nos lembra que elevar a frequência não é sobre grandes mudanças de uma só vez, mas sobre consistência. Essa consistência é o que separa uma vida reativa de uma vida intencional. Shi Heng Yi nos encoraja a perguntar: o que estou cultivando com minhas ações diárias? Se você passa o dia consumido por distrações, redes sociais, notícias, preocupações, sua frequência reflete isso. Mas se você reserva momentos para se reconectar, para respirar, para mover o corpo com intenção, começa a vibrar em um nível diferente. Ele sugere um exercício prático. Ao final do dia, reflita sobre 3 momentos em que você esteve plenamente presente. Talvez tenha sido uma conversa com um amigo, um momento de silêncio, ou até mesmo lavar a louça com atenção. Esses momentos são como sementes que, com o tempo, transformam sua energia. A filosofia Shaolin, como ensinada por Shi Heng Yi, nos mostra que elevar a frequência é um processo ativo. Não é algo que acontece por acaso. Requer escolha, prática e paciência. Mas a beleza disso é que o poder está em suas mãos. Você não precisa esperar por um momento perfeito ou por circunstâncias ideais. Como Shi Heng Yi diz, comece onde você está, com o que você tem. Cada respiração consciente, cada movimento intencional, cada pausa para refletir é um passo em direção a uma frequência mais alta. E à medida que você alinha sua energia, o mundo ao seu redor começa a responder de maneiras que talvez você nunca tenha imaginado. Transformar a frequência que você emite começa com a escolha de viver com intenção. Mestre Shi Heng Yi, com sua sabedoria enraizada na tradição Shaolin, nos oferece um caminho claro para isso. Ele ensina que 3 pilares fundamentais, consciência, disciplina e presença, são as ferramentas para alinhar sua energia com uma vibração mais elevada. Esses pilares não exigem que você mude quem é, mas que você se reconecte com o que já está dentro de você. Cada um deles é uma prática, um convite para ajustar o ritmo da sua vida, passo a passo, até que sua frequência ressoe com clareza, propósito e paz. Consciência é o primeiro pilar. Shi Heng Yi frequentemente compara a mente a um céu aberto, onde os pensamentos são nuvens que passam. Ele diz: você não é seus pensamentos, você é o observador deles. Essa ideia é libertadora. Muitas vezes, ficamos tão presos em nossos pensamentos
preocupações, arrependimentos, planos, que esquecemos que podemos apenas observá-los, sem nos deixar levar. Consciência é esse espaço de observação. É o momento em que você para, respira e percebe o que está acontecendo dentro de você. Sem esse espaço, é fácil ficar preso em uma frequência baixa, reagindo automaticamente ao mundo ao seu redor. Tente algo agora, uma prática simples que Shi Heng Yi recomenda para cultivar essa consciência. Sente-se confortavelmente ou fique de pé, onde quer que esteja. Feche os olhos, se possível, e traga sua atenção para a respiração. Inspire pelo nariz, contando até 4, sentindo o ar entrar. Pause por 2 segundos. Expire lentamente, contando até 6, sentindo o ar sair. Repita isso por 3 ciclos. Agora, observe sua mente. Que pensamentos estão passando? Talvez uma lista de tarefas, uma lembrança, uma preocupação. Não julgue esses pensamentos. Apenas os veja, como se fossem nuvens movendo-se no céu. Permaneça nesse espaço por mais um momento, apenas observando. Essa prática, mesmo que dure apenas 1 minuto, é uma porta para a consciência. Ela te ajuda a sair do piloto automático e a perceber a energia que está carregando. Shi Heng Yi enfatiza que a consciência não é sobre eliminar pensamentos, mas sobre criar espaço entre você e eles. Ele conta que, em seus anos de treinamento no templo Shaolin, aprendeu a observar sua mente mesmo durante exercícios físicos intensos. Em uma palestra, ele descreveu como, durante um treino de Kung Fu, percebia a fadiga, a dúvida, ou até a frustração surgir, mas escolhia não se identificar com esses sentimentos. Em vez disso, ele os observava e voltava ao movimento, à respiração. Isso o ajudava a manter sua frequência elevada, mesmo sob pressão. Você pode aplicar isso em sua vida. Talvez ao enfrentar um momento de estresse, um prazo apertado, uma discussão. Você pare por um instante, observe a emoção sem se deixar consumir e escolha como responder. Essa pausa é o poder da consciência. Quando você cultiva essa habilidade, começa a notar padrões. Talvez perceba que certos pensamentos como autocrítica ou preocupação com o futuro aparecem com frequência. Shi Heng Yi sugere anotar esses padrões em um caderno, sem julgamento, apenas para reconhecê-los. Ele diz: o que você não vê, você não pode mudar. Ao trazer consciência para seus hábitos mentais, você começa a entender como eles moldam sua energia. Por exemplo, se você passa o dia se preocupando com o que pode dar errado, sua frequência reflete esse peso. Mas, ao observar esses pensamentos e escolher focar em algo presente, como a sensação do ar no seu rosto ou o som ao seu redor, você começa a ajustar essa vibração. A consciência também se estende ao corpo. Shi Heng Yi ensina que o corpo é um espelho da mente. Tensão nos ombros, respiração curta, ou até mesmo a postura podem revelar a frequência que você está emitindo. Ele sugere uma prática simples para integrar corpo e mente. Ao longo do dia, faça uma pausa para escanear seu corpo. Comece pelos pés, sentindo o contato com o chão. Suba lentamente, percebendo as pernas, o abdômen, o peito, os braços, o pescoço. Onde há tensão, onde há leveza. Não tente mudar nada, apenas observe. Essa prática, que pode levar menos de 1 minuto, te reconecta com o momento presente e ajuda a identificar como sua energia está fluindo. O segundo pilar é a disciplina. Para Shi Heng Yi, disciplina não é sobre rigidez ou punição. É um ato de amor próprio. Ele diz: disciplina é a ponte entre quem você é e quem você deseja ser. Sem ela, as intenções permanecem apenas ideias. A disciplina Shaolin é prática enraizada em ações diárias que constroem consistência. Shi Heng Yi, que equilibra a vida de monge com palestras pelo mundo, compartilha que sua própria rotina é ancorada em pequenos hábitos. Ele acorda cedo, medita, pratica Qigong e se dedica a momentos de reflexão, mesmo em dias cheios. Esses hábitos, ele explica, são o que o mantém alinhado com sua frequência mais alta. Você pode começar com algo simples. Escolha uma prática que ressoe com você.
Talvez 5 minutos de meditação ao acordar, um alongamento inspirado no Qigong, ou escrever uma intenção para o dia. A chave é a consistência. Shi Hengyi sugere começar pequeno. 1 minuto por dia é melhor do que 1 hora uma vez por mês. Por exemplo, se você quiser incorporar movimento, experimente um exercício básico de Qigong. Fique de pé, com os pés na largura dos ombros. Levante os braços lentamente enquanto inspira, como se estivesse puxando energia do chão. Expire, baixando os braços com suavidade. Faça isso por 5 respirações, sentindo o fluxo do movimento. Essa prática, feita diariamente, começa a alinhar sua energia física e mental. A disciplina também envolve dizer não ao que não serve à sua frequência. Shi Hengyi fala sobre a importância de simplificar a vida, eliminando distrações que drenam sua energia. Isso pode significar reduzir o tempo nas redes sociais, evitar notícias que geram ansiedade, ou até mesmo limitar interações que te deixam esgotado. Ele sugere um exercício prático. Por um dia, observe como você gasta seu tempo. Anote o que te deixa energizado e o que te deixa pesado. Depois, escolha uma coisa para reduzir ou eliminar. Talvez seja passar menos tempo no celular antes de dormir, substituindo isso por alguns minutos de leitura ou respiração consciente. Pequenas escolhas como essa acumulam-se, criando espaço para uma frequência mais elevada. A disciplina não precisa ser perfeita. Shi Hengyi é claro, falhas fazem parte do processo. Em uma palestra, ele compartilhou como, mesmo com anos de prática Shaolin, ainda enfrenta dias em que a mente está inquieta ou o corpo está cansado. O que importa é voltar ao caminho. Se você pular um dia de sua prática, não se critique. Apenas retome no dia seguinte. Essa mentalidade de paciência consigo mesmo é o que torna a disciplina sustentável. Ela não é sobre força, mas sobre constância. Cada vez que você escolhe praticar, está fortalecendo sua capacidade de viver com intenção, moldando uma frequência que reflete seus valores mais profundos. O terceiro pilar é a presença. Shi Hengyi ensina que o momento presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Ele diz: o passado é uma memória, o futuro é uma projeção, o agora é tudo o que você tem. Muitas vezes, vivemos presos em arrependimentos ou ansiedades, perdendo a riqueza do presente. A presença é a prática de trazer sua atenção total para o agora, seja em uma conversa, em um movimento ou até mesmo em uma tarefa simples como lavar a louça. Shi Hengyi sugere que a presença é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Experimente isso agora, uma prática que ele recomenda para ancorar a presença. Pare por um momento e traga sua atenção para os sons ao seu redor. O que você ouve? Talvez o zumbido de um ventilador, o canto de um pássaro, ou o silêncio entre os sons. Não tente mudar nada, apenas escute. Agora, sinta o peso do seu corpo. Talvez a pressão dos pés no chão, ou o contato com a cadeira. Permaneça nesse momento por 30 segundos, apenas percebendo. Essa prática simples te traz de volta ao agora, alinhando sua frequência com o presente. Shi Hengyi conta que, durante seus treinos no templo Shaolin, a presença era essencial. Cada movimento de Kung Fu exigia foco total. Um momento de distração poderia significar um erro. Ele aplicava esse mesmo foco fora do treinamento, como ao caminhar, comer ou conversar. Você pode fazer o mesmo. Por exemplo, na próxima refeição, experimente comer com atenção. Sinta o sabor, a textura, o cheiro. Desligue o celular ou a TV e esteja apenas com a comida. Esse ato de presença, por mais simples que pareça, eleva sua energia, porque você está vivendo plenamente onde está. A presença também ajuda a dissolver emoções que baixam sua frequência. Quando você está presente, é mais difícil ser arrastado por raiva ou ansiedade. Shi Hengyi sugere uma técnica para momentos de turbulência emocional. Pare e nomeie o que está sentindo. Estou sentindo raiva, ou estou sentindo medo. Ao nomear a emoção, você cria um espaço entre você e ela, permitindo que ela passe sem te dominar. Ele explica que isso não elimina a emoção, mas muda como você a experiência, dando a você o poder de escolher sua resposta.
Esses três pilares, consciência, disciplina, presença, trabalham juntos. A consciência te ajuda a ver onde você está. A disciplina te dá as ferramentas para mudar. E a presença te mantém ancorado no agora. Shi Hengyi enfatiza que não há atalhos. Em uma de suas falas, ele compartilha como, mesmo após anos de prática, ainda se dedica a esses pilares diariamente. Ele medita, move o corpo e busca estar presente, não porque alcançou a perfeição, mas porque sabe que a jornada é contínua. Isso nos lembra que elevar a frequência não é um destino, mas um processo. Você pode começar hoje. Escolha uma prática pequena, talvez 1 minuto de respiração consciente, um movimento de Qigong, ou um momento de presença durante o dia. Shi Hengyi diz, o que você faz repetidamente define sua energia. Cada escolha, por menor que seja, é um passo em direção a uma frequência mais alta. E à medida que você pratica, começa a notar mudanças. Talvez mais calma, mais clareza, ou uma sensação de alinhamento com seus valores. Esses pilares não são apenas conceitos, são ações que transformam a maneira como você vive, respira e vibra no mundo. Elevar a frequência que você emite é uma escolha poderosa, mas não vem sem obstáculos. Mestre Shi Hengyi, com sua experiência na tradição Shaolin, reconhece que o caminho para uma energia mais alinhada está cheio de desafios. O mundo, ao nosso redor, com suas demandas constantes, emoções intensas e tentações de distração, pode facilmente nos puxar para uma vibração mais baixa. Mas ele nos ensina que esses desafios não são barreiras, são oportunidades para crescer. Com práticas simples e intencionais, é possível transformar essas dificuldades em degraus para uma frequência mais elevada, alinhada com clareza, propósito e paz. Um dos maiores desafios é o peso das distrações modernas. O fluxo incessante de notificações, e-mails, redes sociais e notícias pode fragmentar sua atenção e drenar sua energia. Shi Hengyi, que vive entre a disciplina monástica e o ritmo acelerado do mundo contemporâneo, entende isso profundamente. Ele diz, o que você dá sua atenção, você dá seu poder. Quando você se deixa consumir por distrações, sua frequência reflete essa dispersão, uma energia agitada, desconexa. Pense em quantas vezes você verifica o celular sem nem perceber, ou como uma notícia negativa pode ficar ecoando na sua mente por horas. Essas pequenas ações, acumuladas, moldam a vibração que você carrega. Para superar isso, Shi Hengyi sugere simplificar. Ele recomenda começar com uma prática pequena, mas poderosa. Escolha um momento do dia para se desconectar. Pode ser 1 hora sem celular, sem TV, sem ruído externo. Use esse tempo para algo que eleve sua energia. Talvez respirar conscientemente, caminhar com atenção, ou apenas sentar em silêncio. Ele conta que em seus dias mais cheios, reserva pelo menos 10 minutos para se reconectar consigo mesmo, longe de qualquer tela. Essa pausa, ele explica, é como limpar a lente da mente, permitindo que você veja com mais clareza. Experimente agora, por 1 minuto, feche os olhos e traga sua atenção para a respiração. Inspire pelo nariz, contando até 4. Expire lentamente, contando até 6. Sinta o silêncio que surge quando você deixa as distrações de lado. Esse simples ato já começa a realinhar sua frequência. Outra prática que ele sugere é criar limites intencionais. Por exemplo, desative notificações desnecessárias no seu celular ou escolha horários específicos para verificar mensagens. Shi Hengyi enfatiza que simplificar não significa abandonar a tecnologia, mas usá-la com propósito. Ele diz, ferramentas devem servir você, não controlá-lo. Ao reduzir o ruído externo, você cria espaço para ouvir sua própria energia, seus próprios pensamentos. Com o tempo, esse espaço se torna um refúgio, um lugar onde sua frequência pode se estabilizar e se elevar. Comece pequeno, talvez 5 minutos sem distrações hoje, e observe como isso muda a maneira como você se sente. Outro desafio comum é lidar com emoções negativas. Raiva, medo, ansiedade. Essas emoções podem surgir como tempestades, baixando sua frequência e deixando você preso em um ciclo de reatividade. Shi Hengyi
Em suas palestras, compartilha que até mesmo monges Shaolin enfrentam essas emoções. Ele lembra uma vez em que, durante um treinamento intenso, sentiu frustração por não atingir a precisão desejada em um movimento de Kung Fu. Em vez de se deixar consumir, ele parou, respirou e observou a emoção sem julgamento. Ele diz: as emoções são como ondas. Elas vêm, mas não precisam te arrastar. Essa perspectiva muda tudo. Uma técnica que ele ensina para transformar essas emoções é a respiração consciente. Quando sentir raiva ou ansiedade, pause por um momento, feche os olhos, se puder, e inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Sinta a emoção no seu corpo. Onde ela está? No peito, no estômago? Não lute contra ela, apenas observe. Agora, expire lentamente, contando até 6, imaginando a emoção se dissolvendo como fumaça. Repita isso por 3 ciclos. Shi Heng Yi explica que essa prática não elimina a emoção, mas cria um espaço entre você e ela, permitindo que você escolha como responder. Experimente isso na próxima vez que sentir uma emoção pesada. É como dar um passo atrás, permitindo que a onda passe sem te derrubar. Outra abordagem é canalizar essas emoções através do movimento. Shi Heng Yi, como mestre de artes marciais, sabe que o corpo pode ser um aliado poderoso. Ele sugere movimentos simples como sacudir os braços e as pernas para liberar tensão, ou praticar um exercício de Qigong. Fique de pé, com os pés na largura dos ombros. Inspire, levantando os braços lentamente, como se estivesse puxando energia do chão. Expire, baixando os braços com suavidade. Faça isso por 5 respirações, sentindo a energia se mover. Ele conta que, em momentos de estresse, usava movimentos como esses para transformar a energia estagnada em algo fluido, vivo. Mesmo uma caminhada rápida, feita com atenção, pode ter o mesmo efeito. O segredo é mover o corpo com intenção, não apenas por hábito. A falta de consistência é outro desafio que muitos enfrentam. É fácil começar uma prática, meditar por 5 minutos, fazer um exercício de Qigong ou reservar um momento de presença, mas mantê-la dia após dia pode parecer difícil. Shi Heng Yi é claro sobre isso. Consistência é mais importante do que intensidade. Ele diz: um passo pequeno, feito todos os dias, leva você mais longe do que um salto esporádico. Em sua própria jornada, ele enfrentou momentos em que a disciplina vacilava. Durante viagens longas ou períodos de compromissos intensos, manter sua rotina de meditação e treino era um desafio. Mas ele aprendeu a voltar ao caminho, mesmo após uma pausa. Para cultivar consistência, Shi Heng Yi sugere começar com algo tão pequeno que seja impossível falhar. Por exemplo, comprometa-se a 1 minuto de respiração consciente todas as manhãs. Sente-se, feche os olhos e apenas respire, contando até 4 na inspiração e até 6 na expiração. Faça isso por 1 semana, sem se preocupar em ser perfeito. Ele também recomenda vincular a prática a um hábito existente. Talvez após escovar os dentes ou antes de tomar café. Essa associação torna mais fácil manter o compromisso. Ele compartilha que, em seus primeiros anos no templo Shaolin, ligava sua meditação matinal ao ato de calçar os sapatos, criando um gatilho que o lembrava de praticar. Outro obstáculo à consistência é a autocrítica. Quando você falha em manter uma prática, é comum se julgar ou desistir. Shi Heng Yi enfatiza a importância de tratar a si mesmo com paciência. Ele diz: a jornada não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. Se você pular um dia de prática, não se puna. Apenas retome no dia seguinte. Ele sugere um exercício para reforçar isso. Ao final do dia, escreva uma coisa que você fez, por menor que seja, que te aproximou de uma frequência mais alta. Talvez tenha sido uma respiração consciente, um momento de presença, ou até mesmo escolher não reagir a uma provocação. Celebrar essas pequenas vitórias constrói um impulso que torna a consistência mais natural. Esses desafios, distrações, emoções negativas, falta de consistência, são parte da experiência humana. Shi Heng Yi nos lembra que o caminho Shaolin não é sobre evitar dificuldades, mas sobre enfrentá-las com clareza e intenção.
Cada obstáculo é uma chance de refinar sua energia. Quando você escolhe desconectar-se das distrações, mesmo que por alguns minutos, está dizendo sim à sua paz interior. Quando transforma uma emoção negativa através da respiração ou do movimento, está escolhendo vibrar em uma frequência mais alta. E quando persiste, mesmo após uma falha, está construindo a fundação para uma vida mais alinhada. A beleza dessas práticas é que elas não exigem nada além de você mesmo. Shi Heng Yi, com sua abordagem prática, nos mostra que não precisamos de condições perfeitas ou de grandes gestos. Ele diz: comece onde você está, com o que você tem. Talvez hoje você reserve 5 minutos para respirar com atenção, ou faça um movimento de Qigong antes de dormir. Talvez amanhã você escolha uma distração para eliminar, ou observe uma emoção sem se deixar levar. Cada escolha, por menor que seja, é um passo em direção a uma frequência que reflete quem você deseja ser. E, com o tempo, esses passos transformam não apenas sua energia, mas a maneira como você vive no mundo. A jornada para elevar sua frequência é um convite para viver com mais intenção, clareza e presença. Mestre Shi Heng Yi, com sua sabedoria enraizada na tradição Shaolin, nos mostrou que a energia que emitimos molda a vida que vivemos. Cada pensamento consciente, cada ação disciplinada, cada momento de presença plena é uma escolha para vibrar em harmonia com o que há de mais verdadeiro em você. Esses princípios, consciência, disciplina e presença, não são apenas ideias. São práticas que transformam a maneira como você respira, se move e se conecta com o mundo. Agora, é hora de reunir essas lições e dar o próximo passo. Com a certeza de que o poder de mudar está em suas mãos. Tudo começa com a consciência. Shi Heng nos ensina que, ao observar a mente sem julgamento, criamos espaço para escolher nossa energia. Lembre-se daquela prática simples de respiração. Inspirar contando até 4. Pausar. Expirar contando até 6. Esse pequeno ato, feito com atenção, é como ajustar o dial de uma rádio, trazendo clareza à sua frequência. Ele conta que, mesmo em seus dias mais intensos no templo Shaolin, reservava momentos para essa observação silenciosa. Não era sobre alcançar a perfeição, mas sobre voltar ao centro, uma e outra vez. Você pode fazer o mesmo. Hoje, talvez, reserve 1 minuto ao acordar para observar sua respiração, seus pensamentos, seu corpo. Esse minuto é uma semente que, com o tempo, floresce em uma energia mais alinhada. A disciplina, como Shi Heng Yi descreve, é o que transforma a intenção em realidade. Ele diz: disciplina é a ponte entre quem você é e quem você deseja ser. Não é sobre grandes gestos, mas sobre pequenos compromissos diários. Ele compartilha que, em sua própria rotina, dedica tempo todos os dias para meditar, mover o corpo e refletir, mesmo quando a agenda está cheia. Você não precisa replicar a vida de um monge. Comece com algo simples, como 5 minutos de Qigong ou um momento de escrita para definir uma intenção para o dia. Por exemplo, levante os braços enquanto inspira, como se estivesse puxando energia do céu, e abaixe-os suavemente enquanto expira. Faça isso por 5 respirações, sentindo o fluxo da energia. Esse pequeno hábito, repetido com consistência, fortalece sua frequência, dia após dia. Presença é onde tudo se encontra. Shi Heng Yi nos lembra. O agora é tudo o que você tem. Quando você está plenamente presente, a ansiedade do futuro e o peso do passado perdem força. Ele sugere uma prática que usa em seus treinos: focar completamente em um único movimento, uma única respiração. Você pode trazer isso para a sua vida. Na próxima vez que estiver comendo, andando ou conversando, traga toda a sua atenção para esse momento. Sinta o sabor da comida, o chão sob seus pés, as palavras que está ouvindo. Em uma palestra, ele descreveu como, durante uma caminhada, concentrava-se no som de cada passo, no ar tocando sua pele. Esse foco o ancorava no presente, elevando sua energia. Tente isso agora. Por 30 segundos, sinta o peso do seu corpo onde você está sentado ou em pé.
Ouça o som mais sutil ao seu redor. Esse instante de presença é um portal para uma frequência mais alta. Os desafios que você enfrenta, distrações, emoções negativas, falta de consistência, não são sinais de fracasso, mas parte do caminho. Shi Heng-yi enfatiza que até mesmo monges enfrentam esses obstáculos. Ele conta que, em seus primeiros anos de treinamento, às vezes se sentia sobrecarregado pela rigidez da disciplina Shaolin, mas aprendeu que o segredo não é evitar dificuldades, mas enfrentá-las com paciência. Quando as distrações do mundo moderno puxarem sua atenção, volte ao simples. Uma respiração consciente, um movimento intencional. Quando emoções pesadas surgirem, observe-as como nuvens passageiras. E quando a consistência falhar, comece, de novo, sem julgamento. Ele diz, não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. Cada retorno ao caminho fortalece sua energia. O que torna esses ensinamentos tão poderosos é a simplicidade. Shi Heng-yi não pede que você mude sua vida de uma só vez. Ele sugere começar onde você está, com o que você tem. Talvez hoje você escolha 1 minuto de respiração consciente ao acordar. Talvez amanhã você reserve 5 minutos para um movimento de Qigong antes de dormir. Ou talvez você simplesmente pare por um momento para sentir o presente. O ar, o som, o peso do seu corpo. Cada escolha, por menor que seja, é um passo em direção a uma frequência que reflete seus valores mais profundos. Ele nos lembra: o que você faz repetidamente define quem você é. Essas pequenas ações, acumuladas, transformam não apenas sua energia, mas a maneira como você vive. Agora é o momento de agir. Escolha uma prática para começar hoje. Pode ser tão simples quanto respirar com atenção por 1 minuto, fazer um movimento de Qigong, ou estar presente durante uma tarefa diária. Shi Heng-yi ensina que o poder está na consistência, não na perfeição. Em uma de suas falas, ele compartilha como, mesmo após anos de prática, ainda se dedica a esses pequenos atos diários. Eles são a base de sua frequência elevada e podem ser a base da sua também. Comprometa-se com um passo pequeno, algo que se encaixe na sua vida. Talvez seja escrever uma intenção todas as manhãs ou pausar para observar seus pensamentos antes de reagir. Esses passos, feitos com intenção, são como gotas de água que, com o tempo, formam um rio. Essa jornada é sua. A frequência que você emite é uma escolha, e cada momento oferece uma oportunidade para alinhá-la com clareza, propósito e paz. Xiang No-S deixa com uma mensagem clara. Você não precisa ser perfeito, você só precisa começar. Então, comece hoje. Escolha uma prática, por menor que seja, e faça dela parte do seu dia. Observe como sua energia começa a mudar, como sua vida começa a refletir uma vibração mais alta. E, se essa jornada ressoa com você, inscreva-se no canal para continuar explorando os ensinamentos de Mestre Shi Heng-yi. Compartilhe nos comentários qual prática você vai começar hoje, ou como você sentiu ao refletir sobre sua frequência. Sua voz é parte dessa jornada, e cada passo que você dá é um movimento em direção a uma vida mais alinhada.